Pode começar aí no seu tempo. Boa noite, a paz do Senhor para os amados irmãos e irmãs. Hoje nós estamos aqui para iniciar mais uma vez o programa Conexão Madureira. Programa esse idealizado pela nossa Igreja Evangélica, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor José de Souza Vieira, pela nossa pastora Grécia Maria Vieira, eles que são os nossos pastores aqui, que presidem a Assembleia de Deus Ministério de Madureira aqui no campo de Nova Cruz. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado mais do que especial, nosso amado irmão Pedro, pastor Pedro, vai estar conosco aqui compartilhando da palavra de Deus nesta noite, para edificar a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. E nós glorificamos a Deus pela sua vida, por você estar conosco agora, a partir desse momento, nos dando a sua atenção, para refletir conosco sobre a importância da palavra de Deus. Hoje nós temos como tema a bondade de Deus. Bondade de Deus é o tema que nós iremos abordar hoje, já agradecendo a vocês pela rica audiência. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso programa, eu quero trazer aqui as considerações iniciais do pastor Pedro e logo após a gente vai estar já falando dos patrocinadores do nosso programa Conexão Madureira. Boa noite, pastor Pedro, a paz do Senhor. A paz do Senhor, evangelista Orlando, evangelista que mora no meu coração, né? E também a paz do Senhor para o trabalhador aqui, Gabriel, né? Gabriel Barbosa, né? Patriota, testado e aprovado, né? Que está aqui por trás das câmeras. O homem também, da mídia. Também nessa noite, né? E também o meu boleto especial para nos ouvir do nosso programa Conexão Madureira, né? Às vezes eu quero falar Paz no Vale, né? Paz no Vale, acostumado, né? Quando tudo iniciou-se lá na Rádio Curimataú, né? Verdade. O programa Paz no Vale, que foi evoluindo. Chegamos até aqui, né? Para a glória de Deus, agora com o programa Conexão Madureira. Amém. Glória a Jesus. Então é isso, amados irmãos. Hoje nós temos como tema a bondade de Deus e agora nós vamos falar dos nossos colaboradores, nossos patrocinadores aqui do programa Conexão Madureira. Temos como nosso colaborador o espaço Priscila Nascimento, que trabalha com depilação, sobrancelha, limpeza de pele, penteado, maquiagem, massagem terapêutica. Todos esses serviços você encontra no espaço Priscila Nascimento, que está localizado ali na rua 2 de Fevereiro, bairro do Salgado. O telefone é 94 33 22 60. Espaço Priscila Nascimento, telefone 94 33 22 60. Glorificamos a Deus aí pelo espaço, pelos proprietários do espaço Priscila Nascimento. Agradecemos também a Deus pela vida da nossa missionária irmã Anabel, psicóloga Anabel Gonçalves, que atende ali na Clínica Esperança, agora em novo endereço, né? Irmã Anabel, atendendo na Clínica Esperança, atendimento psicológico, também tem atendimento odontológico na Clínica Esperança, e está localizado lá na rua Diógenes da Cunha Lima, número 115, ao lado da Ponte Nova João Nogueira da Silva. O telefone da nossa missionária irmã Anabel, da nossa psicóloga Anabel Gonçalves, é o 91 44 41 74. Repetindo, o telefone da nossa pastora, da nossa psicóloga irmã Anabel Gonçalves, 91 44 41 74. E nós temos também como nosso patrocinador a irmã Aline Monteiro e a irmã Manuel, da Boutique Chique, localizada ali na rua Capitão José da Penha, próximo ao Sushi Express, ao lado, em frente ao Mercadinho de Nilson. Boutique Chique ali, toda sorte, toda variedade de roupas masculina e feminina. Dê uma passadinha na Boutique Chique, lá você vai encontrar a roupa que melhor lhe convém. Os proprietários, a irmã Aline Monteiro e o irmão Manuel, os coordenadores aqui do nosso programa Conexão Madureira. Nós glorificamos a Deus e pedimos que Deus continue abençoando imensamente os nossos patrocinadores, Espaço Priscila Nascimento, psicóloga irmã Anabel Gonçalves, também a nossa irmã Aline Monteiro, nossa irmã Emanuel, os proprietários da Boutique Chique. Deus os abençoe em nome de Jesus. Iremos agora adentrar no tema do nosso programa de hoje, né? Vamos aqui refletir com o pastor Pedro sobre um tema muito importante e um tema que é muito bom de falar, né, pastor Pedro? A bondade de Deus. Quando a gente observa na Bíblia, a Bíblia estava recheada de passagens que falam da bondade de Deus. Inclusive, inúmeros salmos citam, né, falam sobre a bondade do Senhor. Eu quero iniciar a nossa conversa de hoje fazendo aqui a citação de um salmo que tem na Bíblia, que o salmista começa
exaltando ao Senhor justamente pela sua bondade, né? Vou localizar aqui para a gente fazer a leitura. O salmista vai falar para a gente louvar a Deus por causa da sua benignidade. O Salmo de número 107, Salmo de número 107, a partir do versículo 1, o salmista vai dizer o seguinte: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então o salmista já começa falando para nós adorarmos a Deus, porque Ele é bom. Pastor Pedro, o que é que a gente pode falar sobre a bondade de Deus como um atributo do caráter do Senhor? Olha, evangelista Orlando, falar da bondade de Deus é falar de algo bíblico, né? Teológico, cristão, extraordinário e relevante para a vida de todos os seres humanos. A bondade de Deus, né? Ela já é boa, né? Ela é agradável, tá certo? Ela é perfeita e eterna. Que maravilha. Porque a bondade de Deus, nós podemos perceber a bondade de Deus desde o início da criação, né? Ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? E 26 e 27, a gente vê quando Deus criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, né? E depois criou a mulher em seguida, né? Ele aconteceu o primeiro casamento e dali, né, surgiu a humanidade. Então ali já está visivelmente a bondade de Deus em toda a criação, né? E ela vai da criação até a eternidade, né? Quando está escrito em Apocalipse 22, 13, né? Que ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, né? Então Deus está no controle de tudo, tá certo? E ele é bom, mas também é justiça. Também é justiça, né? Então, Deus é bom por quê? Porque ele é justo. Se ele não fosse justo, não seria bom. Não seria bom. Uma pessoa injusta, não pode ser boa. Infelizmente, algumas pessoas confundem, né, a bondade de Deus com uma liberdade sem freio. Uma liberdade total, né, para fazer o que quer. A libertinagem, né? A libertinagem, fazer o que quer, entendeu? Sem controle, sem equilíbrio, sem pensar, né? Mas Deus também é justo, tá certo? Para também punir aqueles que ultrapassam os limites das suas sagradas escrituras. Amém. Mas ele é bom. Uma observação muito importante que o senhor fez agora. Deus é bom, mas ele não deixa de ser justo, porque a justiça também faz parte do caráter dele, né? Isso. Quando o senhor falou nisso agora, a gente pode lembrar de passagens bíblicas que demonstram essa bondade, mas também a justiça. Eu gosto muito de dar o exemplo de Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu um homicídio e um adultério. O profeta Natan vai repreender Davi, e Davi diz: pequei contra o céu e contra o Senhor. A Bíblia diz até que Davi ainda ora para que Deus poupe o seu filho que foi nascido fruto do adultério. Né? Mas o menino acaba morrendo, o filho de Davi com Batseba. Davi sabia que Deus não tinha deixado de ser bom, e é prova disso que ele sabia tanto do caráter de Deus, pastor Pedro. O senhor falou sobre essa questão da bondade e da justiça de Deus. Justiça. Porque tudo que o homem planta, isso ele colherá. O filho nascido do adultério, infelizmente, acabou morrendo. Apesar de Davi ter orado a Deus, ter pedido para Deus poupá-lo. Deus deixou de ser bom porque não poupou o filho de Davi? Não, mas foi a consequência, infelizmente, do erro dele, né? E essa ciência, esse conhecimento que Davi tinha de Deus é tão interessante que no Salmo 51, versículo 10 e 11, ele demonstra o quanto ele sabia que Deus era bom. Né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Aí ele diz: nem retires de mim o teu Espírito Santo. Então, Davi orou para Deus poupar o filho. Deus não poupou. Mas foi porque Deus é ruim? Não. Deus continuou sendo bom, porque faz parte do caráter dele, mas também Deus é justo. E o que o homem plantar, isso ele com vai certeza colher, né? Colherá. Verdade. E tem até uma passagem que o apóstolo Paulo fala, acho que é Paulo, né, que fala sobre isso. O que o homem semear, né? Com certeza colherá. Colherá, né?
Então, a Bíblia está recheada de passagens que nos mostram, né? Que nos falam da bondade de Deus, mas também da justiça dele, né? Isso. Justiça. Isso. Pastor Pedro, a gente abordou aqui um pouquinho da bondade de Deus como característica da sua essência, do seu caráter, né? O senhor falou aí que Deus criou todas as coisas, os animais, os céus, a terra, o mar, o principal, a coroa da criação, que é o ser humano, né? Adão e Eva. E nós observamos que, como o senhor falou, de Gênesis a Apocalipse, Deus ele demonstra em todo o tempo a sua bondade, e a né? sua justiça. E a sua justiça. Que ele nunca deixa de ser justo, nem deixa de ser bom, né? Isso. E se Deus é justo e se Deus é bom, como nós cremos e como a Bíblia também nos relata, como é que essa bondade de Deus ela se manifesta nas nossas vidas, no nosso cotidiano? Quais são os exemplos que a gente pode citar? A bondade de Deus, ela se expressa primeiro pelo seu amor. O amor. Como está escrito lá em João 3,16, né? Porque Deus, isso aí é o coração da Bíblia, né? O coração, verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, o Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pelo seu amor, ele expressa a sua bondade. E vice-versa, né? Uhum. Isso tem uma conexão, né? A bondade de Deus com o seu amor. E também ele expressa, através da sua bondade, né, a sua misericórdia. Perfeito. Né? A sua misericórdia, né? Como está renova, escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Vamos para a Bíblia aqui, né? Para a gente não perder aqui Efésios 2, 4. Efésios 2, 4. Efésios capítulo 2. 4 e 5 diz assim: mas Deus é riquíssimo em misericórdia. Riquíssimo em misericórdia. Através do amor ele expressa a misericórdia, né? Isso. Pelo seu muito amor, olha só. Umas coisas estão interligadas, né? Exato. Com quem nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí pela graça sois salvos. Olha que maravilha. Ele cita claramente a misericórdia e o amor. E o amor. Dois aspectos da bondade de Deus. Da bondade de Deus. Outro aspecto da bondade de Deus é a sua graça, né? Maravilha. A graça que também está aqui em Efésios capítulo 2, antes aqui, né? O versículo, né? Sim, sim. Aliás, depois, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então está mais aqui uma expressão da bondade de Deus, né? Através da sua graça para com a humanidade, para conosco. Tá certo? E também é o perdão, né? Perdão também é uma expressão também da bondade de Deus, do seu amor, o perdão dos nossos pecados, né? O perdão nos concedido através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Que amor é esse, hein? Extraordinário. Não tem falta onde já tem. Inexplicável, né? Inexplicável. A bondade de Deus e o seu amor são inexplicáveis. Como está dizendo aqui, Deus amou o mundo de tal maneira, então é uma maneira que não palavras não são suficientes. Não está calculada aqui, né? É verdade. Tá certo? Então, através da bondade de Deus, né? Ele expressa o seu amor, ele expressa a sua misericórdia, a sua graça, né? E também a sua justiça. Justiça. A sua justiça. Então, Deus é bom, Deus é amor, né? Deus nos concede a sua graça, né? O seu perdão, tá certo? Mas também ele é justo para cobrar, né? Para não punir quando a gente sai da linha, né? Sai da linha, é verdade. Sai da linha, sai daqui da palavra dele, que é a verdade, né? E a vida. O senhor falou disso agora, eu lembrei que na nossa vida cotidiana existem leis a serem cumpridas e seguidas, né? Isso. No nosso trabalho, na igreja, todo lugar que a gente for, praticamente em todo lugar tem regra a ser cumprida. Isso. E o senhor falou aí dos aspectos da bondade de Deus, o amor, a misericórdia, a justiça dele, o perdão. E Jesus é a maior prova do amor de Deus para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu único filho, Jesus. Aí o que o versículo diz? Para que todo aquele que nele crê. E esse crer aí, pastor Pedro, é justamente onde a gente entra na bondade e na justiça. Porque quem crê, a Bíblia diz, não será condenado. Não será condenado. Né? Passou da morte para a vida, né? Isso. Mas quem não crê,
A Bíblia diz que será condenado. Será condenado. Mas tem um versículo na Bíblia, pastor Pedro, em Jesus nós somos perdoados e justificados. Mas tem um versículo na Bíblia que eu acho muito bonito, que esse versículo ele nos mostra o quanto Deus ama o ser humano. O apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, acho que é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Sejam salvos. O mundo, né? O ser humano sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Então a justiça de Deus tem a ver em reconhecer o amor dele por meio do seu Filho Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é isso? Isso. E também andar em obediência, né? Porque Deus ele nos salvou por meio de Jesus, enviou Jesus para salvar a humanidade, não para que a gente permanecesse no pecado, no erro, mas para que a gente andasse agora em santidade, né? Uma vida íntegra, né? Diante de Deus. Isso. O Senhor falou da justiça de Deus, do amor de Deus, eu lembrei de Jó. O senhor lembra o que é que o inimigo, o diabo, falou para Deus, né? Quem é este teu servo Jó? Não, ou melhor, Deus falou para o diabo, né? Observaste tu, meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí o inimigo diz para Deus, né? Ele só é obediente ao Senhor porque o Senhor cobre ele de bens, né? De bênçãos. Tira tudo que ele tem para ver se ele não vai maldizer, né? Amaldiçoar. Mas a Bíblia diz que Jó permaneceu fiel. Então, Jó também, se a gente observar, ele desfrutou da bondade de Deus, mas também da justiça de Deus. Isso. Né? O justo viverá pela fé, fé, né? Pela fé. Então, o Senhor citou 4 aspectos muito interessantes que o Senhor falou agora aí, que foi justamente o amor de Deus, é fruto da bondade dele, a misericórdia, né? A justiça e o perdão dos pecados. Jesus, uma certa ocasião, os discípulos disseram a Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar? Jesus disse 70 vezes 7. Quando eu falo de perdão, né, me vem na mente aquela passagem de Zaqueu, né? Sim, cobrador de imposto. Cobrador de imposto, né? Ali mal visto, né? Pelo governo, pelos os funcionários do governo romano, né? Que naquela época ali mal visto, ele era um funcionário do governo romano, né? Mal visto ali pelos judeus, né? Por cobrar imposto, e que ninguém gosta de pagar imposto, né? Verdade. Nem gosta de ter despesa. Quando mexe no bolso do ser humano, né? Do financeiro, isso é complicado, né? E ali, Zaqueu era visto como um homem injusto, né? Injusto. E acho que até discriminado, de certa forma, pelos judeus ali, né? Por conta da sua profissão, né? Mas aí quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, né? Ele teve Jesus na sua casa, né? E ali Jesus, quando ele disse a Jesus, né, que se eu tenho defraudado alguém alguma coisa, né? Tenho defraudado, eu restituo o quadruplicado. Ali ele mostrou um arrependimento, né? Procurou encontrar com Jesus, mostrou um arrependimento, né? E Jesus diz, hoje veio salvação a esta casa. Salvação, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que saía perdido. Isso é perdão, né? Jesus, na hora ali, Jesus perdoou os pecados dele, entendeu? Exatamente. Diz que veio buscar realmente para os perdidos. Isso é perdão, né? Isso é uma expressão extraordinária, né? Isso é o ápice do amor de Deus, né? É o ápice do amor. O perdão, né? O perdão. O perdão dos pecados do ser humano, né? A dívida cancelada, né? Nós temos essa natureza pecaminosa, né? Que herdamos desde Adão e Eva, né? E não tinha jeito, não tinha solução, né? Para a humanidade, né? Mas aí Deus, pelo seu muito amor, né? Pelo seu muito amor e pela a sua bondade, né? Nós temos essa saída, né? Esse escape, né? Verdade. É extraordinário. Se a gente analisar na Bíblia, né? A mulher adúltera, né? Aquela passagem que todo mundo ali já estava com as pedras tudo preparadas. João capítulo 8. João 8, né? Os fariseus, todos os homens ali naquele momento, tudo já preparado para jogar a pedra. Pela lei era morte, morte, né? na serra. Mas apedrejada. Exatamente. Uma das mortes mais sofridas e dolorosas que pode existir, né? Exatamente. Você vai morrendo devagar, as dores, né? Sofrimento maior, né? Aí Jesus disse, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aquela mulher, ela foi grata a Jesus pelo resto da vida dela, né?
E aquela passagem demonstra justamente o que o senhor falou agora aí, o tamanho do amor de Deus pela humanidade, por nós, seres humanos, e o perdão dele, como é forte, né? Tem uma passagem na Bíblia, acho que não sei se é Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Que o senhor falou quase agora aí também. Romanos 6:23. Romanos 6:23, né? Onde abundou o pecado? Não. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna. Olha que maravilha. Então, a justiça de Deus, ela se manifesta na atitude humana, né? Isso. Eu entendo, irmão Orlando, que só não é salvo quem não quer, né? Quem não quer. Porque Deus é bom, né? Quer o nosso bem, quer o nosso bem, quer nos salvar, né? Eu me lembro aqui agora, né, da passagem de Mateus capítulo 11, né? Versículos 28, 29 e 30, né? Quando Jesus diz, vinde a mim, é um chamado. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso para a vossa alma. O descanso da alma é Jesus Cristo. Em Jesus. Filho de Deus, enviado, né? Para morrer pelos nossos pecados, né? Mas aí, as pessoas nos dias atuais, né? Estão muito preocupadas com essa vida. Só com essa vida, né? Com a vida terrena, né? A vida material. Estão vivendo o hedonismo, né? O hedonismo, aquilo que agrada, que faz bem a carne, aquilo que traz prazer, não importa princípio, não importa valores, né? Trouxe prazer, satisfação, entendeu? Promoveu vaidade, né? As pessoas estão abraçando, né? Não seduzir, né? Isso, né? Mas, de acordo com a Bíblia, nós estamos vivendo dias semelhantes, né? Aos dias de Noé. Como Jesus falou, né? Aonde comiam, bebiam, né? Casavam, estavam em casamento, né? Entendeu? Não é que ninguém possa casar nesse casamento, mas é que aquilo, né? Eles estavam fazendo da vida cotidiana a coisa mais importante que tinha para eles, né? Exato. Entendeu? E não é, né? Essa vida é passageira. Essa vida é importante, sim, para a gente viver, entendeu? Desfrutar, tá certo? Com regra, com limites, tá certo? Com disciplina, né? Mas dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. Do amor de Deus. Exato. Obedecendo a sua palavra, né? Sua palavra. O Senhor falou quase agora aí da questão do salário do pecado, da morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu lembrei da aula da EBD, da classe dos adultos de domingo passado agora, as declarações, as declarações poderosas de Jesus, o grande eu sou, né? Isso. Que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Aquelas passagens que Jesus começa a dizer que ele... Quem ele é, a sua essência, né? O seu caráter, né? Então a gente observa que Deus a todo momento tenta trazer o ser humano para o lado dele, reconciliar-se com ele. E Deus, ele já fez a parte dele, né? Já enviou o que ele tinha de mais precioso, Jesus, o Filho de Deus. Agora, como o Senhor falou, o ser humano tem a liberdade de escolher entre seguir a Jesus, crer em Jesus, obedecer a Jesus, ou seguir a vontade humana, né? A vontade carnal, né? O Senhor falou dessa passagem aí de Romanos. Eu lembrei também, pastor Pedro, daquela passagem de Josué, quando ele chega para os israelitas, o povo de Israel, diz, olha, a gente está aqui agora, vocês lembram de tudo que Deus já fez por nós lá no Egito, né? Aí ele começa a relembrar o povo o que é que Deus tinha feito. Abriu o Mar Vermelho, no deserto era coluna de nuvem durante o dia para proteger do sol, à noite coluna de fogo para aquecer, clarear o caminho. Deus não deixou faltar comida, não deixou faltar água. Eu não sei vocês, a quem vocês vão querer servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Josué diz, ou seja, Josué deixa claro, né? Ele foi enfático, né? Enfático, entendeu? Quem quiser seguir outro caminho, quem quiser adorar outros deuses, né? Quem quiser é liberdade, né? Liberdade. É o livre-arbítrio, né? Poder de escolha, né? Poder de escolha, entendeu? Sigam, né? Mas aí eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ali ele selou e tomou posse, né? Tomou a decisão. Isso. Pastor Pedro, o
senhor pode falar agora de algumas passagens bíblicas de pessoas que reconheceram a bondade de Deus? Rapaz, eu vou começar por mim, né? Muito bem. Por mim, né? Amém. Eu sou um fruto da bondade de Deus, certo? Eu sou um fruto da misericórdia de Deus, do amor de Deus, né? Porque eu nasci no catolicismo, né? E cresci no catolicismo, mas aos meus 18 anos de idade, eu me afastei, né? Fiquei largado, porque eu comecei a ver algumas coisas que não tinha explicação, né? De acordo com a palavra de Deus, né? Apesar de eu não ler a Bíblia, mas eu vi que tinha algo errado na minha religião, que eu infelizmente não tenho nada contra, né? Quem é católico, tá certo? Sim, Eu respeito. sim. Eu respeito muito, tá certo? Os católicos, mas quando passei a maioridade, né? Eu fiquei decepcionado com algumas coisas que eu vi e eu fiquei largado mesmo, né? Então, fiquei naquela situação que nem era católico nem crente, né? Sem religião nenhuma. Dizia que era católico, mas da boca para fora. Né? Não praticava porque via algumas coisas que eu não concordava, tá certo? Aí aos meus 34 anos de idade, né? Eu tive o privilégio, né? Eu tive a honra, né? A satisfação, né? Eu tive a alegria de ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, o dono da vida, né? O dono da vida. Entendeu? E ele me libertou dos vícios do álcool, do cigarro, das festas, né? De muitas coisas que eu fazia, né? Que estava me levando para a perdição, para a morte, né? Física e espiritual. Tá certo? Mas aí, Jesus me encontrou, né? Foi através de alguém da sua família? Como foi? Foi através do irmão da PM, né? PM. Chamado Daniel. Daniel Bispo. Daniel Bispo, Nosso amado Daniel Bispo, Daniel, né? pai de Gabriel aqui. A gente trabalhando na Polícia Militar, né? E ele começou a pregar para mim. Começou a pregar, né? A palavra, ele e Maxwell também, né? Outro Maxwell. irmão que não está aqui mais conosco, já está congregando Natal. Filho de irmão Lima. Irmão Lima, E pregando para mim a palavra, né? Eu fui ouvindo, né? E às vezes eu esnobava, né? Eu zombava, né? Eu não queria ouvir, eu ficava chateado, né? Mas aí eles foram insistindo, né? Orando e pregando para mim, até o momento em que eu passei por um momento difícil da minha vida, né? E aí, nesse momento mais difícil da minha vida foi quando eu assumi um compromisso com Deus, né? Eu fiz uma prova com Deus, né? Se o Senhor me libertar, se o Senhor me curar, se o Senhor mudar a minha vida, a minha história, eu vou servir a Deus pro resto da minha vida. O voto. E eu já tinha ouvido, porque eu já tinha ouvido a palavra, né? Eu falei até, se o Deus dos crentes, falei assim, se o Deus dos crentes, que os crentes pregam, me libertar, me tirar desse abismo profundo que eu estou, mergulhado, dos vícios, eu vou seguir ele pro resto da minha vida. Olha aí, e com 34 anos de idade eu entreguei a vida a Jesus Cristo. Glória a Jesus. Foi lá na Canaã? Rapaz, foi em casa mesmo. Em casa, né? Foi em casa, foi. Olha aí, Deus é bom, Deus é que bom. Maravilha. A minha irmã, que hoje ela está viúva, né? Ela congregava na congregação Nova Canaã. Ela foi na minha casa, levou o pastor Zé na minha casa, ele é pastor, né? Foi mesmo. Foi o pastor, numa tarde assim, eu estava em casa meio deprimido, né? Meio oprimido pelas setas do inimigo. Aí o pastor Zé chegou na minha casa, lá do Frei Damião, morava no Frei Damião. Aí fez uma oração por mim, né? Perguntou se eu queria entregar a vida a Jesus Cristo. Aí ele leu o Salmo, eu lembro como se fosse hoje, né? Ele leu no Salmo 37, versículo 5. Veja aí. Entrega o seu Salmo 37, versículo 5, versículo né? 5, né? Vamos lá. Eu acho que entrega o teu caminho ao Senhor. Eu acho que é esse. Confia nele, ele tudo fará. Acho que é Salmo de Davi. Né? Salmo 37, versículo 5, né? É esse mesmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Foi o pastor leu esse salmo, né? E repetiu esse versículo, né? Aí eu disse agora. Aí entreguei a vida a Jesus. Entreguei a vida a Jesus, fiquei de joelho. O pastor orou por mim, estou até hoje, né? Oh, maravilha. Hoje estou com 57 anos de idade, né? De 34 para 57, tá quantos anos? Eita, 23, é? 57? 23 anos. 23 anos, né? 23 anos. Que eu estou andando com Jesus, né? Glória a Jesus. Aleluia. Tudo isso por conta do amor de Deus, né? Que olhou para mim, né? E viu em mim uma pessoa que tinha jeito, né? Que seria importante, né?
para ele. Isso é a prova da bondade de Deus, né? Eu sou a prova da bondade de Deus, né? Claro. Mas aí, né, nós vemos também, eu gosto muito daquela passagem, né? De Isaías 38, né? Capítulo 38, onde o Ezequias, né? Ezequias. Ia morrer, né? Ia morrer, ele recebe um recado de Deus, uma mensagem, né? Através de Isaías. Isaías. Que ele ia botar a ordem da casa, que ele ia morrer. Ele ia morrer, né? Ia morrer, né? Aí, Isaías entrega a mensagem para Ezequias, né? E vai embora. Quando o Isaías chega de fora da porta, Deus fala novamente com Isaías, né? Aí quando Isaías voltar. Né? Tem aqui a passagem, quer que eu leia? Leia a passagem. Isaías 38, capítulo 1, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Isso. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso. Então já era a voz de Deus falando por meio de Isaías ali, o profeta, né? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Uma coisa que me chamou a atenção, uma pregação maravilhosa, domingo aqui, Natanael, né? Domingo na igreja, Natanael falou da importância de ter homens cristãos que choram, né? Isso. Porque um homem que chora é visto como alguém fraco, alguém que não tem, né, vamos dizer, firmeza. Mas está aqui, Ezequias, o rei, né, servo. A Bíblia diz que ele orou a Deus e disse: Deus, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. A Bíblia ainda diz que foi muitíssimo. Muito. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, a passagem que o Senhor falou agora: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha aí a importância. O choro sincero, né? Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, eu defenderei essa cidade. 15 anos de vida. 15 anos a mais de vida, né? 15 anos. Ele tomou uma atitude, né? Atitude. Uma posição, né? Ele não aceitou aquele diagnóstico, né? Aquela sentença. Ele sabia em que ele cria, né? Verdade. Ele tinha Deus como... conhecia a bondade de Deus. Conhecia a bondade de Deus. Então ele se humilhou, orou, chorou, né? E Deus ouviu o clamor dele. Na mesma hora, Deus reverteu aquela ordem, né? Mudou. Deus é o Deus de mudança, de renovo, né? De transformação. Deus depende muito das nossas atitudes, né? Da posição em que estamos, né? Agora se ele fosse um fraco, né? Um covarde, né? Ele não ia chorar, nem ia clamar, né? Ia se manter, né? Aquela entendeu? questão de orgulho. Isso né? Tá entendendo? Então, de não se dobrar. Isso mas ele foi forte, né? Foi forte. O choro dele foi um choro de homem. Exatamente. Forte. Porque o homem com Deus ele é forte. É forte. Verdade. E ele temente a Deus é um homem forte, né? É um homem forte. Só tocou agora num ponto interessante. O homem temente a Deus é um homem forte. Que frase importante, pastor Pedro, o senhor falou agora. Porque Deus fez questão de dizer que ouviu a oração de Ezequias e Deus diz assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, né? Então, o homem que teme a Deus é um homem forte. É forte. Porque conhece o caráter de Deus, sabe que Deus é bom, sabe que Deus se compadece do coração contrito e sincero, né? Isso. A bondade de Deus. Então, o senhor já citou aqui o Senhor mesmo, né? Como fruto, como prova viva da bondade de Deus. O rei Ezequias também provou da bondade de Deus, né? Ia morrer e Deus concedeu mais 15 anos já de vida. Isso. Outra passagem também bíblica, né? Que também mostra a bondade de Deus, né? E a sua misericórdia. É aqueles 10 leprosos, né? Os 10 leprosos. É lá de Lucas capítulo Samaritanos, 17, hein? Os 10 leprosos, 10 leprosos. Isso. Isso E Jesus passou ali, né, naquela aldeia de Samaritano, né? Isso. E aqueles leprosos estavam ali, né, isolados da sociedade, né? Viviam
é ali a margem da sociedade, depois da eternidade, né? Nazaré, né? E Jesus ia passando e eles começaram a clamar, né? Jesus, filho de Davi, né? Tem misericórdia. E Jesus foi lá, né, e curou todos os 10, né? E depois, só um voltou para adorar, né? Para agradecer. Verdade. Né? Mas a gente vê aí a bondade de Deus, né? A bondade. Entendeu? Deus sabia que só um ia voltar. Mas eu curou os 10. Curou os 10, isso é bondade. A bondade. É. Perfeito, Entendeu? pastor. Ele até questionou, né? Mas peraí, não foram 10 os curados? Isso. Porque só voltou um para adorar a Deus, para agradecer. Exato. É? A gratidão, né? Então isso é a bondade de Deus, A bondade. manifesta, né? Na vida dos seres humanos, né? Seres humanos. Da humanidade. Pastor Pedro, eu gosto muito de pensar também da bondade de Deus nos detalhes, né? Sim. O fato da gente abrir os olhos pela manhã, depois de uma noite de sono, a gente andar com as nossas próprias pernas, tomar o nosso café, ouvir, enxergar, falar, ter os nossos 5 sentidos funcionando perfeitamente, também é a prova da bondade de Deus, Bondade né? de Deus. É os detalhes, né? A Detalhe. gente observa os livramentos, quantos livramentos Deus nos concede, né? No nosso dia a dia, quantas bênçãos Por isso que eu falei que a bondade de Deus ela é desde a criação até a eternidade. até a eternidade. Deus está demonstra, né? Expressa a sua bondade em tudo que existe, né? Na face da terra. Verdade. Tá certo? Infelizmente, né? O homem que não sem temer a Deus, né? Aí destrói a natureza, destrói a sua própria vida, destrói a vida do próximo, né? Faz as coisas que não deve, porque não entende, não aceita, né? Que Deus é bom, né? Mas também Deus é justiça. Deus é justiça. Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom. É bom. Nunca vai deixar de ser bom. Esse Glória slogan a é Deus. perfeito, esse slogan, né? Então é uma frase, né? Bem famosa, né? É. Em todo o tempo. A frase, Deus é frase, bom o tempo todo, em todo o tempo é Deus um é bom. provérbio popular da É, isso. Mas que Isso aí tem, que condiz com que a Bíblia... mas que tem lógica, né? Exato. De acordo com a Bíblia, tem Condizente fundamento. com a Bíblia, exatamente. Tem fundamento. Glória a Jesus. Pastor Pedro, para nós encerrarmos o programa de hoje, o programa Conexão Madureira, gostaria de fazer uma última pergunta para o Senhor. A gente sabe pela Bíblia que Deus, a gente já citou várias passagens, já citou vários acontecimentos que Deus prova a sua bondade para com o ser humano. Deus é bom e nós somos pecadores, né? Isso. Se Deus é bom e nós somos pecadores, o que é que o ser humano, o que é que o homem, a mulher, precisa fazer para desfrutar da bondade de Deus de uma maneira mais plena? De uma maneira integral, vamos dizer assim. A primeira atitude do ser humano, né, que ele deve tomar para desfrutar da bondade de Deus plenamente, é ter uma comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Perfeito. Para ter uma comunhão com Deus, né? Tá certo? E isso exige de nós renúncia. Renúncia, tá certo? Uhum. Sem renúncia, não existe comunhão. Comunhão. Não existe. Porque a palavra de Deus ela é perfeita, né? Verdade. Entendeu? E depois da renúncia, né, aí vem oração, né? Oração. Vivido de oração, né? Leitura e prática da palavra. Perfeito. Né? Perfeito. A comunhão ela é estabelecida com a oração, leitura e prática da palavra, tá certo? E aí também congregar. Congregar. Isso. A comunhão, né? Ela vem através da oração, leitura e prática da palavra e congregar na igreja. Congregar. Estar junto na Estar igreja, junto, estar com os junto. irmãos. Tá certo? Ouvindo a palavra. Não existe, eu acredito, né, que não existe, na sua fala, eu creio que não existe comunhão com Deus, né, de pessoas desigrejadas. Eu bato muito essa tecla, né? Eu não concordo, entendeu? De alguém dizer que é crente em casa, que faz assim em casa, que adora a Deus em casa, tudo bem. Mas a igreja, ela foi criada por Deus. Tá certo? Exato. A igreja foi criada por Deus. A igreja é Jesus Cristo. O próprio nome Assembleia significa reunião. Reunião. Ajuntamento, né? Isso. Ajuntamento, né? Por quê? Porque a igreja, ela é responsável pelo ensino da palavra, tá certo? Pela doutrina cristã, certo? Para ensinar valores, né? Do cristianismo, tá certo? Uma pessoa desigrejada, imagine, né? Aí nasce um filho
dele, né? E como é que ele vai batizar essa criança se ele não está frequentando a igreja? Exato. Exatamente. Vai batizar sozinho? Um casamento, pode caso civil e tal, mas aí a igreja ela é direcionada para isso, né? Manter a comunhão. Manter a comunhão, fortalecer a fé. Fortalecer a fé, até a ceia, né? A ceia. A ceia do Senhor, que é uma recomendação, né? Verdade. A maior De Jesus Cristo, né? Que o apóstolo Paulo também enfatizou, isso. certo? E aí, eu digo que a igreja ela é necessária. É necessária, a igreja é necessária, né? Para fortalecimento da fé, para fortalecimento das famílias, né? Das famílias. A família é uma instituição sagrada. Verdade. Né? E se ela está desigrejada, não funciona. Funciona. Né? Eu lamento muito, né, que algumas pessoas, né, que por algum motivo, não sei, ou até sem motivo, né, justificável, se desanimaram, né, pararam de congregar e estão em casa, né, que elas voltem a congregar, né, e entendam que a igreja é necessária para o ser humano, para o cristão. Porque, como o senhor falou, é um lugar de fortalecimento espiritual, né? É um lugar onde você está ouvindo o culto, está ouvindo a palavra, está ouvindo o louvor. Às vezes a gente chega até na igreja um pouco triste, preocupado com alguma coisa, alguma situação. E naquele momento ali, Deus nos fortalece. Por meio de um testemunho, por meio de uma oração que foi feita no púlpito, né? Por meio de um irmão que deu uma palavra, uma saudação, um louvor que nos tocou, né? Aí, como você já falou, a ceia, a escola bíblica dominical, a importância, a classe dos novos convertidos, né? Conheça o seu Deus, conheça a sua Bíblia, conheça o Espírito Santo. Passa ali 3 meses, né, pastor Pedro, estudando as bases da fé cristã, né? Para poder depois se batizar. O próprio batismo, que o próprio Jesus, né, se batizou com o batismo. É um mandamento bíblico, teológico, né? Cristão, o batismo das águas, né? Exatamente, batismo do arrependimento, né? Então é importantíssimo, né? Essa questão de congregar. O próprio apóstolo Paulo, acho, se não me engano, foi que disse: não deixemos de congregar. De congregar, apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, né? Como é costume de alguns, né? Isso. Então, para desfrutar plenamente, tem que ter a comunhão, a leitura da palavra, a oração, né? Congregar, estar numa igreja, né? Uma igreja genuinamente cristã, né? Que pregue a palavra de Deus como ela deve ser pregada, né? Isso, entendendo, né? Entendemos que Deus é amor. Isso. Né? Deus é bom, é amor, mas também é justiça, né? É justiça. Jesus é justo também, né? O escritor aos Hebreus diz que ele é amor, mas também é fogo consumidor. Fogo consumidor. E Jesus hoje está como advogado, haverá de chegar o dia que ele virá como juiz. Né? Para julgar todos. Isso. Julgar. Então, pastor Pedro, a gente observa que a bondade de Deus, ela é duradoura, ela é eterna, né? Eterna. Ela não tem fim, porque faz parte do caráter dele. Isso. Você falou dos aspectos do amor, da justiça, da misericórdia, do perdão. Da graça. Como a bondade de Deus se manifesta nas nossas vidas, no cotidiano, e também o que fazer para desfrutar plenamente da bondade do Senhor, né? Lendo a palavra, orando, congregando, estando junto com os amados irmãos para fortalecer a fé e crescer espiritualmente. Isso. Né? Essa é a receita básica, né? É a base. O básico é isso aí. Deus. Glória a Jesus eternamente, pastor Pedro, muito obrigado. Que Jesus continue abençoando imensamente o Senhor, sua família, muita alegria constante, muita saúde, muita paz. Obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite de bom grado e estar compartilhando aqui a palavra de Deus juntamente com os amados irmãos, os internautas que nos acompanham pelo programa Conexão Madureira. Deixa o senhor à vontade agora para as suas considerações finais. Irmão Orlando, eu que agradeço, né, pelo convite mais uma vez, tá certo? Eu acho que é a terceira vez que eu venho aqui nesse programa, né? E estou muito feliz, né? Quero agradecer a Deus também, primeiramente, né, por me conceder essa oportunidade, o privilégio de estar aqui essa noite, né? Verdade. Esta noite já escureceu, né? Estamos aqui essa noite, né? Falando sobre um tema tão relevante, tão importante, tão sublime que é a bondade de Deus, tá certo? Não esquecendo, né, que Deus é bom, mas é justiça também. Ok? Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, pastor Pedro. Deus abençoe e continue abençoando o Senhor imensamente. Amém. E eu quero encerrar, amados irmãos e irmãs,
amados ouvintes da Palavra do Senhor. Eu quero encerrar com um salmo que a gente leu no início aqui do nosso programa Conexão Madureira, que é o salmo que fala justamente sobre a bondade do nosso Deus, o salmo de número 107. Deixa eu só voltar aqui de novo. Salmo de número 107, um salmo que fala da bondade de Deus, exatamente. Salmo 107, versículo 1 diz o seguinte: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Glória a Deus eternamente, glória a Jesus eternamente. Como o pastor Pedro mencionou, enfatizou aqui no programa de hoje, a bondade de Deus, ela vem de Gênesis a Apocalipse. Deus nunca deixou de ser bom, nunca deixará de ser bom, porque Ele faz parte do caráter dele. A bondade é uma característica do caráter de Deus, assim como seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça. E é pela bondade de Deus que nós estivemos aqui hoje no programa Conexão Madureira, eu, pastor Pedro, nosso amado irmão aqui, Gabriel, filho do nosso amado irmão Daniel Bispo, da nossa amada irmã. O melhor. Daniel, um abraço, meu irmão. Glorificamos a Deus aí pela sua vida, pela vida de toda a sua família, irmã Maria Heloísa, Guilherme, né? E Gabriel aqui conosco, nos dando a honra de gravar esse programa Conexão Madureira mais uma vez. Amados irmãos, nós pedimos que Deus continue vos abençoando, que a graça do Senhor nosso Deus continue com todos vocês, vos abençoando e vos enchendo de muita sabedoria, muita saúde e muita paz. Glorificamos a Deus por esta oportunidade e pedimos que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.